Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim o texto: O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta Abacuque, ele encerra o seu livro com um grande cântico de fé e esperança, mesmo em meio a um cenário sombrio. O capítulo 3 é uma oração poética, onde ele, Abacuque, ele reconhece o agir soberano de Deus e reafirma sua confiança, ainda que tudo pareça perdido. Abacuque ele estava cercado por injustiças. Abacuque estava sofrendo de ameaças e invasão e grande escassez, mas escolheu confiar no Deus da salvação. Essa confiança culmina no versículo 19, onde ele declara que Deus é a sua força e que o Senhor o capacita a andar em lugares altos, como as servas que saltam com firmeza e graça entre os rochedos. E dessa afirmação extraímos 3 lições para a nossa vida. A primeira lição: Deus é a fonte da nossa força. Mesmo quando nos sentimos fracos e sem direção, é o Senhor nosso Deus quem renova nossas forças. Abacuque não confiava em si mesmo, mas em Deus. Isaías capítulo 40, verso 31 nos ensina que: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E a segunda lição que extraímos do texto é que Deus nos capacita a vencer em terrenos difíceis. Assim como as servas sobem com agilidade pelas montanhas, o Senhor nos faz saltar com segurança em tempos difíceis. Mesmo em meio a provações, Ele nos sustenta. Salmo 23, verso 4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E a terceira lição que aprendemos com o texto é que a fé verdadeira se manifesta, mesmo sem sinais aos nossos olhos. Abacuque decidiu se alegrar em Deus, mesmo sem ver a colheita, mesmo sem ovelhas no curral. A fé não depende do que vemos, mas de quem Deus é em nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, 7, vai dizer: Porque andamos por fé e não por vista. O versículo-chave desse texto, ele nos revela que quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos fortalece, Deus nos capacita e Ele nos conduz a viver acima das circunstâncias. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça estar desabando, o Senhor nosso Deus nos faz andar sobre as nossas alturas, em lugares altos e principalmente em lugares firmes pela sua palavra. Ou seja, Ele, o nosso Deus, Ele nos coloca em lugares de vitória, em lugares onde a sua palavra se manifesta a verdade, com autoridade espiritual. E acima de tudo, vencemos todo tipo de medo, todo tipo de escassez e vencemos a dor. Amém? E quando lemos essa reflexão, a nós é aberto um convite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia. Ele é a nossa força. Ele, o Senhor Jesus, é a nossa rocha firme e única que podemos trazer a andar e caminhar em segurança, mesmo em caminhos mais difíceis. O Senhor Jesus, Ele nos segura pela mão. Abra o seu coração a Jesus, diga um sim para Jesus e Ele te concede vida eterna. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Coloque Ele com toda sua confiança em seu coração. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.